Então tá, gente, vamos lá dar mais uma explicação aí sobre dilatação superficial. Eu já fiz um vídeo sobre dilatação linear, tá? E tal, acho que eu postei no Facebook, eu mandei o link, já não lembro mais, é só entrar lá no meu Facebook, que vai ter alguns vídeos lá que vão ajudar vocês aí a fazer os cálculos aí, que é bem tranquilo, tá? Então vamos lá. Dilatação superficial. O que é uma dilatação superficial? É a dilatação que acontece em um material que tem característica de área. Tá? O que é uma característica de área? É algo que tu consegue medir em metros quadrados, centímetros quadrados, tá? Tudo que for quadrado, digamos assim, não necessariamente quadrado literalmente, né? Porque pode ser uma área circular de alguma coisa. Só que tem duas dimensões. Uma área circular, a gente também consegue calcular em metros ou centímetros, milímetros, decímetros, decâmetros quadrados, tá? Qual unidade de medida a gente preferir usar. Então, não necessariamente precisa ser um quadrado, só precisa ter a unidade de medida metros quadrados, centímetros quadrados, tá? Então, vamos lá. A equação de dilatação superficial, variação de área, tá? Nunca esquecendo aqui, ó. Esse triângulo aqui, ó, é delta, uma letra grega que significa variação, tá? Que nada mais, nada menos é do que a área final menos a área inicial, tá? Mas aqui a gente não vai ter a área final, então não tem como partir direto. Por isso que a gente tem que utilizar sempre esse cálculozinho aqui, ó, com temperatura, coeficiente e a área inicial. Então vamos lá. Aqui eu coloquei o que é cada coisa, variação de área, tá? Aqui pode ser em metros quadrados ou centímetros quadrados, tá? A área inicial, tá? A variação de área vai ser a consequência de qual unidade de medida está sendo utilizado na área inicial, tá? Aqui também, né, metros quadrados ou centímetros quadrados, tá? Unidade de medida internacional é metros, tá? Mas eu não pedi para vocês ali colocar dentro da unidade internacional, né? Então, se tiver em centímetros, pode deixar em centímetros, tá? Coeficiente de dilatação superficial é o beta, tá? A variação de temperatura. A unidade de medida aqui, ó, do coeficiente é graus, né? Opa, desculpa aqui. Graus na menos 1, tá? O que isso quer dizer? Que a cada grau que sobe ou baixa ali, quer dizer que vai variar o valor do coeficiente de dilatação superficial, tá? Em metros ou centímetros. E ΔT é a variação de temperatura. Delta a gente sabe, né? Que é variação, que é o final menos inicial. Então, isso daqui é igual a temperatura final menos temperatura inicial, que é em Celsius, tá? Isso aqui é um I, tá? Não é um I de inicial, F de final. Olha só, o beta é igual 2 vezes o alfa. O que era o alfa? O alfa é o coeficiente de dilatação linear, tá? Então, se eu der na questão para vocês, tem um coeficiente de dilatação linear de tanto, pronto, tu vai ter que utilizar essa formulazinha para poder colocar dentro da questão de dilatação superficial, tá? Eu não preciso dizer na questão para vocês, a questão é de dilatação superficial. Não, se vocês virem que eu estou falando de área, obrigatoriamente vocês vão ter que utilizar essa equação de área. Não tem como tu utilizar uma equação de linha quando tu está falando de uma área, tá? Então vamos fazer o seguinte, ó. Se tiver o coeficiente de dilatação linear, multiplica por 2. Pronto, são duas dimensões, né? Então olha aqui, ó, eu tenho uma chapa, tá? Vamos dar um exemplo, né? Chapa, parede, ponte, qualquer superfície que tu consiga medir com metros quadrados, fazer um lado vezes o outro, vai ser área. Então, vamos dar um exemplo aqui, ó. Eu tenho uma chapa de 10 metros por 10 metros. O que eu vou colocar na área inicial? Eu vou colocar 10? Não,
porque a área inicial tem que estar em metros quadrados ou centímetros quadrados. Como que eu faço para calcular a área de alguma coisa? Eu vou multiplicar um lado pelo outro, né? Então, o que eu vou fazer aqui? Qual que é a área aqui dessa chapa que eu fiz? A área vai ser 10 vezes 10, que vai ser quanto? 100. Qual que é a unidade de medida que eu estava utilizando? Metros e metros. Então vai ser metro quadrado, porque é m vezes m. Uma letra vezes a outra, ela fica ao quadrado. Então, metro ao quadrado, tá? Já tem o valor do que? Da área inicial, que é igual a 100 metros quadrados, tá? Então, eu tenho o valor da área. Na questão, pode estar me dando o seguinte: que essa chapa com um certo material, tá? Eu não vou dizer qual material que é, porque eu não lembro de cabeça o valor do coeficiente de dilatação de cada material, tá? Eu vou dar um exemplo hipotético, tá? Vamos lá. Tem aqui um certo material que tem um coeficiente alfa. Tá vendo que, olha só, presta atenção. Alfa é o coeficiente de dilatação linear. Tô dando o valor linear desse material, que vai ser 2 vezes 10 vou botar aqui, menos 4, para depois facilitar a gente a fazer ali o cálculo, tá? Pô, deu o valor de alfa. Eu vou botar o valor direto? Não. Por quê? Porque para ter o beta, eu tenho que fazer 2 vezes esse valor. Então, olha só. 2 vezes 2 vezes 10 na menos 4 vai ser igual a quanto? 2 vezes 2 é quanto? 4 vezes 10 na menos 4. Quem viu o vídeo já de como a gente faz a multiplicação entre notação científica, já deve lembrar aí que a multiplicação só acontece entre os valores de A, e aí a potência, eu não tenho outra potência aqui, então ela fica igual, e a base sempre vai ser a mesma, tá? Se não viu o vídeo, entra lá no meu Facebook e dá uma olhada lá, tá? Olha só, temos aqui um valor, então, agora de beta, já. Pô, tem o valor de beta. E se eu disser para vocês que essa chapa estava a 0 graus e ela sofreu um aumento aí de temperatura em um dia de verão de 40 graus, tá? Que no sul dá esses aumentos aí que chegam até 40 graus. Estava com a chapa a 0 num refrigerador, tirei, foi para 40 graus a chapa. Então, quanto que ela variou, quanto que a área variou, quanto que a área aumentou, tá? Com a unidade que estou utilizando em metros quadrados. Então, o que eu tenho? Ela saiu de 0 graus e foi até 40, né? Foi até 40 aqui. Se eu fosse colocar na variação de temperatura, eu teria a temperatura final de 40 menos a inicial, que é 0, que daria os 40 graus. Então eu tenho tudo aqui para eu saber a variação de área, né? Tem a área inicial, tem o valor de beta e tenho o delta T ou delta teta, tá? Delta teta também, o teta também é utilizado para temperatura, tá? Eu tô botando um T maiúsculo para facilitar o entendimento. Ó, vamos fazer o seguinte, como que a gente vai calcular isso? Eu tenho então delta A, que vai ser igual à área inicial, que é 100, vezes quanto que eu tenho o valor de beta? 4 vezes 10 a menos 4. E tenho um valor aqui de 40, né? Vamos lá então, como que eu vou fazer essa multiplicação? Ó, tenho, quanto que vai dar 4 vezes 4? 4 vezes 4 dá 16, certo? 4 vezes 40, então 160. Tenho 160 entre essas duas multiplicações, 160 vezes 100, então temos aqui um valor de 16.000 vezes 10 na menos 4, certo? Então, 4 vezes 40, 160 vezes 100, 16.000 vezes 10 na menos 4, tá?
temos aqui, então, esse valor de variação em metros quadrados. Se eu fosse tirar dessa notação científica aqui, o que eu faria? A vírgula fica aqui no final e eu vou em direção à esquerda do número, tá? Ó, 1, 2, 3, 4. Vai ficar, então, o valor de 1,6 metros quadrados. Desmanchei a notação científica. Por que eu fiz isso? Porque tem questões que eu vou pedir a área final. E para eu calcular a área final, eu vou ter que somar ela com a variação da área. E para eu fazer essa somatória entre notação científica, tá, eu teria que alterar sempre, fazer um deslocamento de vírgula para conseguir igualar a potência. E aí isso daí já é mais xarope de fazer. Então o que é mais fácil fazer nesse caso? Desmancha tudo da notação científica e soma, tá? Porque daí vai ficar muito mais fácil. Dá uma olhada aqui. A área final, tá? Vai ser, vou colocar assim, ó, AF, tá? Como área final. Vai ser a variação da área mais a área inicial, certo? Por quê? Porque olha só, a área inicial é 100 metros quadrados. Esse cálculo eu fiz para ver o quanto que ela expandiu com essa temperatura. Para eu saber a área final, eu tenho que calcular quanto que ela tinha e quanto que ela tem. Agora, tem que somar os dois para saber a área final. Lógico. Então, ó, área final é igual. Quanto que é o valor da variação? 1,6. Quanto que é o valor da área inicial? 100. Quanto que vai dar esse valor, então? Isso aqui, ó, vai ser igual a 101,6 metros quadrados, tá? Então, esse é o valor da área final, tá? Eu acho que deu para entender, né? Se ainda não entendeu, olha o vídeo de novo, presta bem atenção. Qualquer coisa, entre em contato comigo pelo número que eu deixei lá na folha, mas eu acho que dá para entender já vendo esse vídeo, tá? Então é isso aí, só estudar e conseguir fazer as questões, tá? Até mais.